Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom poder falar com vocês, mesmo que através do vídeo. Eu faço votos que todos estejam bem, todos amparados pela graça e o poder de Deus. O nosso socorro, ele está no nome do Senhor que fez os céus e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca abandona as obras das suas mãos. Que a graça e a paz do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos vocês. Gostaria de orar com vocês, antes que a gente lesse a palavra de Deus para a meditação neste dia, pedindo para que o Espírito Santo esteja iluminando o nosso coração, iluminando o nosso entendimento. Pai bondoso, nós estamos diante de Ti e queremos nesse momento meditar na Sua santa palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Abre o nosso entendimento e orienta-nos através da Tua palavra, que é santa, que é pura e que é inspirada. E que ela nos edifique, e que ela nos exorte, e que ela nos console. O livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10, ele vai falar da batalha espiritual, e nós estamos numa batalha, num tempo difícil, num tempo de lutas, e ele fala da armadura do cristão, do capacete da salvação, da espada do Espírito, da couraça da justiça. E no versículo de número 18, Efésios capítulo 6, versículo 18, que é o texto que eu quero meditar com vocês nesta manhã, a palavra de Deus nos diz assim: façam tudo isso, orando sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Há um hino conhecido que nós cantamos em nossas igrejas e ele diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando a tentação, quando a provação, quando os tempos difíceis, eles se aproximam. E agora, irmãos, o que fazer? O que nós podemos fazer diante do quadro em que a humanidade se encontra? Nós sabemos que a pandemia, ela está espalhada por todo o planeta. Alguns países já entraram em quarentena, já saíram de quarentena e voltaram novamente. Nós sabemos que há pessoas padecendo, nós sabemos que há hospitais que já ultrapassaram os limites e as pessoas, elas não sabem o que fazer. Nós que somos povo de Deus, recebemos aqui a orientação de que devemos orar. E agora, o que podemos fazer? Eu respondo aos irmãos: orar. Deus nos chama à oração, porque a oração, ela é um meio de graça pela qual nós nos aproximamos de Deus. Se na palavra de Deus ele fala conosco, através da oração, nós falamos com Deus. Nós não podemos, talvez, visitar os nossos queridos. As orientações é para que nós fiquemos nos nossos lares e, como povo de Deus, que devem obedecer às autoridades, nós devemos tomar todo o cuidado. O nosso desejo era que estivéssemos todos juntos, em comunhão, tanto no culto quanto com nossos queridos, mas não podemos. Mas uma coisa que todos nós podemos fazer: orar. Se você não pode abraçar alguém, você pode orar por esse alguém. Se você não pode consolar um amigo com a sua visita, você pode orar por esse amigo. Isso é um desafio para todos nós nesse momento, porque nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos orientando. E eles? Qual é a esperança daqueles que não têm Cristo?
Nenhuma, por isso nós devemos orar por eles. Nós vamos falar da oração, vamos meditar um pouquinho sobre a oração da carta aos Efésios, uma carta escrita aproximadamente pelo ano 60, para a igreja de Éfeso e cidades circunvizinhas. E Efésios trabalha os grandes temas da fé cristã, como a eleição, como a pecaminosidade, a adoção, mas ele trabalha temas práticos também, como vida cristã, como adoração e também a batalha espiritual, e dentro do contexto da batalha espiritual, a oração. O Catecismo de Heidelberg, ele nos diz na pergunta de número 116 que a oração é a principal parte que Deus exige de nós, da nossa gratidão. E Ele quer derramar a sua graça, Ele deseja derramar o seu Espírito Santo a todos aqueles que o buscam e lhe suplicam. A oração é um meio de graça. João Calvino, um dos reformadores, ele diz que a oração ela é um antídoto. E é um antídoto que funciona contra todas as nossas ansiedades. E esse capítulo de número 6, versículo 18, ele nos responde pelo menos 4 perguntas em relação à oração. E agora, o que podemos fazer? Orar. Mas quando orar? Como orar? De que modo orar? E por quem orar? E eu gostaria de começar meditando com os irmãos na primeira pergunta: quando nós devemos orar? Em que momento nós devemos orar? E a palavra de Deus, ela nos responde. Versículo 18, a parte inicial: façam tudo isso orando e pedindo a ajuda dele. Orando. Tempo presente. Orando. Se as necessidades elas estão ocorrendo, nós devemos orar. Se as angústias estão nos assolando, nós devemos orar. No tempo presente devemos orar. Uma pesquisa feita na Inglaterra, alguns anos atrás, revelou que de cada 10 ingleses, 3 deles oram uma vez por semana. Eu não sei até que ponto que há alguma semelhança com o Brasil, mas eu gostaria eu quero acreditar que o povo de Deus ora diariamente, busca Deus, busca o socorro no Senhor. Às vezes a gente acha que a oração ela é só para momentos especiais, para tempos de grandes catástrofes, quem sabe para o dia de ações de graças, mas a oração deve ser uma constante na vida do cristão, deve fazer parte da vida devocional diária de cada um de nós. O texto que nós lemos diz em todo tempo, no tempo certo, orando em todo tempo, no Kairos, porque nós vivemos debaixo do tempo chamado Cronos, cronologia. Mas o tempo de Deus é diferente, é Kairos, é tempo oportuno, é tempo adequado. E no tempo de Deus é sempre importante a prática da oração. Em todo tempo, de forma constante. Uma outra tradução feita por Ken Taylor, uma tradução chamada Bíblia Viva, ela diz assim: orem continuamente, permaneçam sempre em oração, sempre em oração, porque sempre haverão problemas. Nós não sabemos quando que essa pandemia ela vai passar, mas de uma coisa nós sabemos: nós temos um Deus que se preocupa conosco e que nos ensina a orar e que nos chama à oração contínua. Segunda pergunta: como nós devemos orar? Quando orar é constantemente, mas como é? De que modo nós devemos orar? E a palavra de Deus vai responder para a gente ainda no versículo 18: orem sempre guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo aqui, a terceira pessoa da Trindade, que nos ajuda, que nos auxilia em oração. Isso significa pedir a Deus, clamar a Deus por qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo.
para que a nossa oração, para que a nossa petição ela tenha êxito, nós não devemos orar de acordo com a nossa intenção, apenas com o nosso pensamento, apenas com o nosso desejo apenas. Sim, devemos apresentá-los a Deus, mas principalmente de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Porque quando nós oramos, guiados pelo Espírito Santo, nós estamos dizendo que dependemos completamente dele. Nós estamos em suas mãos, é ele que nos auxilia, é ele que nos guia, é ele que coloca no nosso coração os desejos, os pedidos. O Espírito Santo toma as nossas orações, que às vezes são imperfeitas, que às vezes estão equivocadas, e ele transforma em orações aceitas diante do nosso Pai. Se o Espírito Santo mover a você a orar por alguém, ore. Há relatos de pessoas que estavam em países ocidentais e que acordaram durante a noite, de madrugada, sentindo um desejo de orar por um certo missionário, por um certo pastor que se encontrava em outro país, e se pôs a orar. E dias depois soube que exatamente naquele dia e naquela hora, aquelas pessoas que estavam lá no outro país, aqueles missionários, aqueles pastores, estavam enfrentando um momento difícil de perseguição. Então, se você anda enfrentando a insônia, eu aconselho a ler a palavra de Deus e aproveitar e orar. Orar pela sua família, orar pelos missionários, orar por aqueles que estão envolvidos com a saúde pública, pelos médicos, pelos enfermeiros. Entregar nas mãos de Deus nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Nós devemos nos lembrar do apóstolo Paulo, homem de Deus, homem de fé, conhecedor da Bíblia, da teologia, e ele diz assim, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 27, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Se o apóstolo Paulo disse que não sabia orar, o que é que nós podemos dizer? Às vezes nós não temos palavras, às vezes nos faltam as palavras, e o desejo é apenas de chorar, mas mesmo assim o Espírito Santo transforma a angústia e o choro do povo de Deus em oração e apresenta diante do Pai.